Alunos e alunas das turmas de primeiro ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos na quarta aula do terceiro bimestre e o tema da nossa aula hoje será a climatologia geral do mundo e do Brasil. Na nossa última aula nós falamos sobre a atmosfera e eu tentei entender, fazer vocês entenderem como que se organiza os elementos que constituem a atmosfera numa escala tanto vertical como horizontal, observando as características que determinam tanto as camadas da atmosfera quanto as características diferenciadas que acontecem ao longo da superfície do planeta. Falamos sobre essas camadas, dando destaque às características de cada uma delas, falamos sobre as zonas climáticas e tentamos fazer uma diferenciação aí entre tempo e clima. A parte sobre os fatores do clima, eu deixei como uma fonte de estudo complementar para que vocês se aprofundassem, né? Porque é um assunto importante que vocês precisam entender, mas que nas nossas videoaulas não dá tempo a gente contemplar. Eu necessitaria de uma aula exclusiva para falar sobre fatores climáticos, na organização dele. E esse material está disponível no livro didático de vocês, então não entrei muito nesse mérito. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o clima, né? A climatologia, a definição dos climas no planeta Terra e no Brasil, e entender o que representa, né, essas características da atmosfera em cada um desses lugares. O que determina essas variações nas características da atmosfera dos lugares, certo? E a gente vai falar sobre fatores climáticos, mas de uma maneira mais sucinta na nossa aula hoje, tá bom? Nosso estudo está no capítulo 8 do livro didático, o PDF já está disponível no site da escola. E antes da gente entrar falando sobre os climas, é interessante a gente fazer esse estudo aqui, essa diferenciação entre a climatologia e a meteorologia. Na aula passada eu já comecei falando um pouquinho da diferença entre clima e tempo, certo? E para vocês entenderem melhor isso, é interessante que vocês percebam que tanto o tempo quanto o clima são conceitos relacionados, mas são objetos de estudo de áreas diferentes do conhecimento humano, tá certo? E aí entender a diferença entre climatologia e meteorologia, certo? A climatologia, gente, é uma área do conhecimento humano que está dentro do campo científico. Está vinculada à geografia e ela se dedica ao estudo sobre o clima e os impactos que o clima causa na sociedade. Ou vice-versa, da sociedade, os impactos que a sociedade causa no clima, certo? E aí lembrando que clima são aquelas características que mais se repetem na atmosfera dos lugares, tá bom? Então são definidas através desse estudo climatológico em um período mínimo de 30 anos, em que vamos determinar quais são as características que mais permanecem, que mais se repetem na dinâmica da atmosfera dos lugares, tá bom? Aí é interessante a gente ver porque esses estudos, eles tanto contemplam visões para o futuro, como do presente, como do passado, que é o estudo, por exemplo, dos paleoclima, né? E aí os climatólogos, eles vão identificar nas feições da paisagem as expressões dos fenômenos climáticos, por exemplo, que determinavam que o clima naqueles ambientes ele era diferente no passado. E é interessante esses estudos, por quê? Porque entendendo o que aconteceu no passado, que levou a essa mudança climática, nós podemos projetar o futuro. Quais as intervenções que os seres humanos causam no meio ambiente que poderiam promover uma alteração no clima? Você está entendendo? Então, a climatologia ela é uma área do conhecimento do campo científico, vinculada à geografia, que busca entender a dinâmica da natureza na atmosfera,
as características da atmosfera do planeta e identificando tanto aspectos do presente, certo? Que influenciam o clima do presente, como do passado e as possibilidades de mudanças para o futuro, tá bom? Então é interessante diferenciar porque a meteorologia é uma ciência que é muito importante. Aliás, não é nenhuma ciência, né? É um campo do conhecimento técnico dos seres humanos muito importante para o estudo da climatologia, certo? De vez em quando, os climatólogos se utilizam dos estudos meteorológicos para fundamentar suas teses, para fundamentar, inclusive, se houve variação climática. Tá entendendo? Então, a meteorologia está no campo técnico e ela se dedica ao monitoramento das condições do tempo atmosférico. E aí, lembrando que nós vimos na aula passada que o tempo atmosférico são características variáveis da atmosfera, tá certo? E aí, as características que são chamadas de atributos do clima, a temperatura, a pressão atmosférica, a umidade e a precipitação, elas estão relacionadas com esses objetos que são estudados na meteorologia. É através da meteorologia que eles vão conseguir juntar essas informações para desenvolver os atributos do clima, tá certo? Para entender quais as características que marcam a atmosfera daquele lugar. Ele só pode saber quais as características que se repetem se ele tiver dados que são fornecidos pela meteorologia. Então, as duas áreas do conhecimento, elas são muito próximas, elas são intimamente relacionadas, tá bom? A meteorologia, ela faz uso de diversos equipamentos. E aí a gente tem, para medição de temperatura, nós temos o termômetro, como a gente pode ver aqui na imagem. Esses termômetros, a gente encontra vários deles nos terminais de ônibus, nas praças, na praia, no centro da cidade. Então, eles estão ali para fazer o quê? A medição da temperatura. É uma característica do tempo atmosférico, por quê? Porque essa temperatura ela vai variando ao longo do dia, certo? Tem horários mais quentes, horários mais frios, e essa medição da temperatura vai determinar aí ao longo do dia as temperaturas que foram registradas. As médias de temperaturas, ele faz aí um balanço entre as menores e as maiores e estabelece aí uma média de temperatura no dia, tá bom? A pressão atmosférica, ela é medida através de um aparelho chamado barômetro. A direção do vento e a velocidade do vento é determinada através de um aparelho chamado biruta. Normalmente nos aeroportos a gente visualiza como se fosse um pão de coar café com os dois lados furados. O vento passa por dentro e aí mostra aí a indicação da velocidade e a direção do vento. A quantidade de chuvas, ela é medida através do pluviômetro, certo? O pluviômetro é como se fosse uma caneca com uma régua dentro. E aí vai medir quantos milímetros de chuva a gente teve, né? Nesse momento agora, o nosso milímetro de chuva é 0, né? Não está chovendo, ou próximo disso, tá bom? A gente vai tentar entender melhor essa questão desses elementos que são considerados atributos do clima, mas eles são estudados, mensurados através da meteorologia, tá bom? Hoje em dia, nas previsões do tempo que a gente vê na televisão, nós percebemos que a meteorologia ela se utiliza muito das imagens de satélite. E eu tenho aqui, gente, olha só, uma GIF de uma imagem de satélite que vai monitorar o deslocamento de nuvens. E é por isso que eles fazem a previsão do tempo. Como é que eles fazem a previsão do tempo, professor? Eles vão vendo o deslocamento dessa nuvem. E aí eles veem se há uma possibilidade de chuva ou não, tá certo? Por que nem sempre a previsão do tempo acerta? Porque a atmosfera ela é muito dinâmica. E aí pode acontecer uma mudança na direção do vento,
fazendo com que essa nuvem se desloque para outros lugares e não para o local onde acreditava-se que ela ia, fazendo com que não chova num lugar e chova em outro, tá certo? Então, como há uma grande dinâmica na atmosfera, nem sempre as previsões do tempo elas são certas. Tanto que o nome é previsão, ele, né, vai estimar o que pode acontecer ou não, tá certo? E é interessante, gente, quando a gente fala, por exemplo, de temperatura, tem uma característica que é muito interessante que a gente estuda na variação de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura, certo? Ela pode ser definida por um dia, ela pode ser definida ao longo do mês, ao longo da semana, ao longo do ano, certo? Então é interessante que vocês conheçam esse conceito, amplitude térmica, porque ele vai estar presente quando a gente falar de climatologia. Lembrando que as médias de temperatura são os atributos que são considerados para a definição do clima, certo? E aí, se variou muito ou pouco, é o que a gente determina como amplitude térmica, certo? Existem lugares que têm uma variação maior de temperatura do que outros. Por exemplo, nós aqui na cidade de Fortaleza, a nossa variação de temperatura do dia para a noite não é muito grande. Por quê? Porque a massa de água que existe nos oceanos mantém um certo equilíbrio térmico, fazendo com que os dias não sejam tão quentes e as noites não sejam tão frias. Eita, professor, quer dizer que podia ser mais quente os dias aqui em Fortaleza? Gente, é só vocês irem para Quixadá, Sobral, essas áreas que estão no interior, longe das massas oceânicas, e aí vocês vão perceber que há uma amplitude térmica maior. Os dias são muito mais quentes e as noites são muito mais frias, devido à ausência da água, certo? A água ela é um fator muito importante, por isso que nós vamos estudar em breve. É um dos temas muito importantes que nós vamos estudar nas nossas aulas de geografia, porque ele é um fator que, inclusive, vai modificar as condições do clima do ambiente. E como que está distribuída as condições, os climas ao longo da superfície do planeta? Para a gente responder a isso, é interessante a gente visualizar um aspecto do que nós já estudamos sobre a dinâmica da atmosfera, que nós já estudamos nas nossas aulas, que é a distribuição de zonas climáticas, né? E aí eu falei para vocês que o ângulo de incidência da radiação solar vai permitir aí a criação de 3 zonas com temperaturas diferentes. Uma zona numa parte central, próxima à linha do Equador, né, chamada de zona intertropical, em que você vai ter temperaturas elevadas o ano inteiro. Você tem essa parte laranja, que é a zona que está entre os círculos polares e os trópicos, chamada de zona temperada, que tem verões quentes e invernos frios. E nós temos essa faixa branca no nosso mapa, que corresponde aí às áreas de alta latitude, que estão próximas aos polos, né? Estão dos círculos polares até o Polo Norte ou o Polo Sul, chamada de zona polar. Nessas áreas é frio o ano todo. Então perceba que a latitude é um fator climático muito importante que vai auxiliar essa definição dos climas ao longo da superfície do planeta. Entretanto, a gente não considera apenas a latitude, né? Para a definição dos climas. Existem outros fatores climáticos, como a maritimidade, próximo do mar, a continentalidade, está longe do mar, a altitude é estar muito acima ou muito abaixo, certo? Lugares altos, lugares baixos têm um comportamento diferente na temperatura e na pressão do ar atmosférico. A presença de vegetação, certo? Grandes florestas, né, vão alterar as condições do clima do ambiente. Nós temos a presença do relevo como uma barreira para o direcionamento dos ventos e da umidade. Nós temos
a ação antrópica nas cidades. Então, existem as correntes marítimas, as massas de ar. Então, existem vários fatores que vão, juntamente com a latitude, colaborar para a formação dos vários climas que a gente tem no planeta Terra. E é interessante que essa combinação ela vai dar origem aos vários climas que nós temos no planeta. Percebam que a latitude ela orienta, certo? A latitude ela vai orientar a fundação dos climas, mas os outros fatores eles vão estar presentes também, colaborando com a definição das condições de temperatura nas estações do ano, a quantidade de chuvas, a presença de ventos, até mesmo os tipos de espécie de vegetal e de animal, como a gente vai estudar no último capítulo do livro, em Biogeografia, a gente vai perceber uma variação nas paisagens de acordo com as condições diferentes do clima, tá bom? Os principais climas que nós temos no planeta Terra são o clima temperado, o equatorial, o tropical, o subtropical, o mediterrâneo, o clima frio de alta montanha, o clima gelado ou glacial ou polar, quer dizer que é mais que frio, o clima semiárido e o clima desértico, certo? Então esses são alguns dos principais climas que nós encontramos no planeta. Nesse desenho que nós temos aqui, eles acabam englobando de uma forma genérica todas as áreas do planeta nos diferentes tipos de clima que a gente encontra, certo? Aí é interessante a gente perceber o seguinte, que cada uma dessas regiões com climas diferentes, elas vão apresentar características diferentes na distribuição das suas condições, né, dos seus atributos do clima. Para caracterizar essas regiões, essas diferenças nas condições do clima, em climatologia, a gente utiliza um gráfico chamado de climograma. E aí vocês estão vendo esses gráficozinhos aí? Eles são os chamados climogramas. O que ele determina? O climograma, gente, ele vai apresentar as variações de chuva e temperatura ao longo do ano nos diversos lugares do planeta. Exemplos que nós temos aqui na nossa imagem, nessa imagem, são de diversos climas do planeta e a gente entender como que se comporta a temperatura e a precipitação nos vários lugares do planeta. O primeiro exemplo que ele traz aqui, essa imagem traz, é o clima polar, ou seja, o clima do polo, das regiões dos polos. Nesse caso, o Polo Sul. Nós temos o Polo Norte e o Polo Sul. Perceba aqui que do lado onde nós temos esse númerozinho azul, representa em milímetros a quantidade de chuva. Do lado esquerdo, onde tem essas numerações em vermelho, corresponde à temperatura. Embaixo, vocês estão vendo as letras J, F, M, A, M, J, J, A, S, O, N, D, as iniciais dos meses do ano. Então, perceba aí, no Polo Sul, quanto de chuva nós temos no mês de janeiro? 0. Vocês não estão vendo nenhuma barrinha aí mostrando chuva no mês de janeiro. E no fevereiro? 0. Março, 0. Abril, 0. Maio, 0. Até dezembro, 0. Ou seja, o lugar mais seco que nós temos no mundo é o Polo Sul. Percebam aí que não chove nunca. Por quê, professor? Porque para existir chuva é necessário existir calor. Vocês vão começar a prestar atenção nesses gráficos, vocês vão começar a perceber que para existir chuva é necessário calor, que quando está mais quente é que chove mais. Por quê? Porque é necessário calor para evaporar a água da chuva e assim eu ter a possibilidade de chover. Como não existe calor no Polo Sul, logo também não tem chuva. Vejam as temperaturas aí no Polo Sul,
No mês de janeiro, ela chega a menos 16. Aí, fevereiro vai caindo para 24, menos 24. Março, ela cai para menos 32. Abril, menos 40. Maio, menos 48. Junho, julho, agosto, setembro. Gente, isso aqui é uma média de temperatura, viu? Quer dizer que no Polo Sul pode chegar a menos 60 graus Celsius, ou seja, 60 abaixo de zero. Uma temperatura 60 abaixo de zero, o combustível dos aviões congela, o avião cai. Tá entendendo? Então veja como são os extremos que nós temos no nosso planeta. Certo? Então isso aqui representa a variação da temperatura e de chuvas nos lugares do planeta Terra. Eu tenho como visualizar como é a condição do clima do Polo Sul a partir da observação desse gráfico. Vamos ver aqui um exemplo do clima equatorial, que no caso é a cidade de Manaus, aqui no Brasil. Percebam que a linhazinha vermelha que mostra a variação de temperatura, ela é quase uma reta. Estão vendo? Ela é quase uma reta. E aí, as temperaturas, quando estão praticamente numa reta, eu digo que não houve amplitude térmica. Não houve variação na amplitude térmica. A amplitude térmica aqui é a mínima possível. O que significa isso? Não há muita diferença de temperatura ao longo do ano. Tá certo? Aí eu digo que a amplitude térmica aqui é pequena. Tá certo? Mas aí a quantidade de chuva ao longo do ano. Percebam aí que chega, né, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, as quantidades de chuva chegam a 3.000 milímetros, aliás, 300 milímetros por mês. Né? As médias de 300 milímetros por mês. É uma quantidade de chuva muito grande. A temperatura está em torno de 27 graus e ela não vai variar muito. E isso corresponde aí ao clima equatorial na cidade de Manaus. Tem 2 meses, 2, 3 meses ali que chove menos. Né? Chove aí em torno de 50 milímetros, o mês de agosto, que é a seca, o período de menos chuva na Amazônia. Mas perceba que tem chuva. A barrinha ainda apareceu aí com 50 milímetros. Quer dizer que mesmo no período mais seco, chove sempre, todo mês, na região amazônica, na região equatorial. Tá bom? Então, a característica dessa região, temperaturas quentes, muito chuvosas, muito úmidas, com bastante precipitação ao longo do ano. A amplitude térmica, a variação de temperatura é pequena. No clima mediterrâneo, que é esse gráfico aqui de Atenas, lá na Grécia. Olha aí como é diferente a condição do clima deles. Eu tenho aí uma temperatura que pode chegar a quase zero, né? 5 graus de temperatura nos meses de inverno, né? Porque lembrando que é no hemisfério norte, janeiro é inverno. Então, no mês de janeiro, que é inverno para eles, o que acontece? A temperatura está aí a 5 graus. À medida que vai passando o ano, vai acontecendo o quê? Vai aumentando a temperatura, pode chegar até 25, 26, 27 graus. Certo? Depois, no final do ano, que é o inverno de novo, a temperatura cai. Aí, que curioso que vocês podem perceber é que essa região mediterrânea, ela tem um aspecto diferente, que é o seguinte: nos meses mais quentes, há menos chuva. É a única das poucas regiões do planeta que nos meses mais quentes nós não temos chuvas. E isso acontece porque no período mais quente, as massas de ar que estão vindo seca da região da África, né, do Saara da África, elas acabam influenciando na diminuição de chuvas dessa região, tá bom? Então é uma característica das massas de ar que vão determinar essa diferença do clima mediterrâneo, tá bom? Então veja aí, ó, temperatura máxima em torno de 27, a mínima em torno de 5 graus. Eu digo que houve grande amplitude térmica. Por quê? Porque minha linhazinha de temperatura, a isoterma, ela está aqui bem curva, certo? Ela está com a curva bastante acentuada.
Quantidade de chuvas é pequena, né, gente? Não passa de 100 milímetros a cada mês, tá bom? Contudo, essa chuva ela tá bem distribuída. Vocês podem perceber que mesmo os meses mais secos, que vão aí nos meses do verão no hemisfério norte, de junho até setembro, ainda assim tem chuva. É menos chuva, mas tem. O clima subtropical, que é o clima da região que está abaixo dos trópicos, né? Subtropical, abaixo dos trópicos. Como é o caso daqui do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e aí traz o exemplo de Buenos Aires, na Argentina, com esse clima. E aí nós podemos perceber que a linha de temperatura está mais alta nos meses do verão, certo? Essas linhas vermelhas estão mais próximas a 24 graus aí, em média de temperatura, nos meses do verão. E ela pode chegar até 10 graus nos meses de inverno. Tem uma elevada amplitude térmica também, uma grande variação ao longo do ano. E a quantidade de chuva não varia muito também, mas temos constância na quantidade de chuvas ao longo do ano. Ela chega a quase 150, 180 milímetros nos meses do verão, e nos meses do inverno ela não chega a menos que 50. Quer dizer, ela vai até 50. Ela não baixa menos do que isso, não. Tá certo? Mais alguns gráficos para a gente entender essa situação. Nós temos aqui, ó, o clima tropical já é completamente diferente, ó. O clima tropical, a temperatura é constante. Veja que ela só diminui um pouquinho nos meses de janeiro. Lembrando que isso aqui é Mumbai, na Índia, hemisfério norte. Então, janeiro para nós aqui no sul é verão. Mas lá em Mumbai, na Índia, janeiro é inverno. Então, nos meses que a temperatura chega um pouquinho menos, né, chega aí a 24 graus, tá bom? E aí depois ela sobe, chega até 30 graus. A média de temperatura aí é 30 graus e é quase uma constante. E as chuvas, gente? Como é que são as chuvas nessa região? Nós temos as chuvas concentradas em alguns meses do ano. Veja que chove 600 milímetros, mais que na Amazônia, ó. Mais de 600 milímetros, mas só durante 3, 4 meses do ano. É o mesmo que acontece aqui no Ceará. As nossas chuvas elas estão concentradas em uma pequena parte do ano. O resto do ano todo é seco. Tá bom? Então é o que caracteriza aí o clima tropical. No clima árido, ou do deserto, perceba aí que no deserto as temperaturas elas são baixas, né? Chegando até 12 graus no período de inverno, aí no Cairo do Egito, e as temperaturas mais altas chegam próximo aos 30 graus. Né? Lembrando que isso é uma média, viu, gente? Pode passar disso, pode chegar a 50 graus. E aí as quantidades de chuva, o que representa um deserto é justamente isso, né? O clima árido não tem chuva. Vejam que tem alguns pinguinhos que caem aqui em alguns meses do ano, mas praticamente o ano todo sem chuva. Mas vejam que esse gráfico aqui ainda tem umas barrinhas azuis, né? Quer dizer, ainda chove mais do que, por exemplo, aqui no Polo Sul. No Polo Sul nem as barrinhas tem, tá certo? Então, no caso aqui do clima desértico, ainda tem um pouquinho de umidade que pode cair um sereninho em alguns meses do ano. A região semiárida, ela tem aí uma elevada amplitude térmica também, principalmente do dia. A amplitude térmica é maior, gente, no árido e semiárido, do dia para a noite, certo? E aí nós temos aí uma quantidade pequena de chuvas, mas bem distribuídas nessa região semiárida. É o contrário da nossa aqui. O nosso semiárido tem uma quantidade até boa de chuva, mas concentrada em poucos meses ao longo do ano. E aí o semiárido aí que representa é o deserto, é próximo ao deserto dos Estados Unidos, né? A região de Denver. Para vocês se aprofundarem mais sobre as características que marcam cada um desses climas, aqui no guia da aula de vocês, eu coloquei aqui
uma parte do livro que fala sobre as características. Aí nós temos o clima glacial, que tem características das áreas de altas latitudes, próximas aos polos, frio o ano inteiro. O clima temperado, ele tem uma diferença que a gente pode perceber aqui entre o oceânico e o clima temperado continental, ou seja, você está próximo do oceano, tem a influência das correntes marítimas, e aí os invernos não são tão frios, os verões não são tão quentes. Mas no continental, os invernos são rigorosamente frios e os verões são extremamente quentes. Gente, o que marca a condição do clima temperado é a definição das 4 estações do ano. Estão vendo aí, né? A mesma foto, quer dizer, a mesma local, mas com características completamente diferentes ao longo dos 4 estações do ano, certo? O inverno, verão, primavera e outono. O clima mediterrâneo, né, com as suas características aí de invernos chuvosos e verões secos, influenciado aí pela massa formada no oceano, no mar Mediterrâneo. As regiões tropicais, que é o contrário do Mediterrâneo, tem invernos secos e verões quentes, está na região aí entre os trópicos. O clima equatorial aí, que é bastante quente e bastante chuvoso, né, com grandes médias de temperatura, pode chegar a 3.000 milímetros por ano. E a amplitude térmica não varia muito ao longo do ano. As regiões subtropicais, que tem aí verões quentes e invernos frios também, com a diferença da temporada que não há uma grande possibilidade de chuvas, mas elas são constantes ao longo do ano. Quer dizer, chove uma pequena quantidade, mas chove o ano todo e isso garante uma condição de manutenção das paisagens. O clima desértico ou árido, e aí nós temos aí uma paisagem, o deserto do Atacama, Chile, certo? O semiárido, eu tenho de exemplo aí a Caatinga aqui no Ceará. Nós temos as zonas frias, que são as áreas de alta latitude, mas não chega a ser totalmente congelada, né, quando possibilidade de formação de florestas de coníferas. E a região glacial, as regiões frias de alta montanha, que são aquelas que são frias porque estão em elevadas altitudes, acima das grandes montanhas. São as chamadas neves eternas, né? E o Brasil, gente? Como é que está a condição climática no Brasil? E aí nós temos 92% do nosso território na zona intertropical. É apenas 8% do território brasileiro está abaixo do Trópico de Capricórnio, correspondendo aí ao clima subtropical. O que isso marca no clima do Brasil? É que as nossas temperaturas, elas são quentes ao longo do ano, certo? Nós temos sempre climas quentes e por nós termos uma grande parte do nosso território banhado pelo Oceano Atlântico, possibilita aí a ocorrência das massas de ar que vai possibilitar a ocorrência de chuvas, né? E aí as características predominantes no clima do Brasil são calor, climas quentes, e úmidos, com possibilidade de chuva. Tirando aí alguns locais onde não acontece essa ocorrência de chuvas, como o sertão nordestino, devido a um efeito orográfico, ou seja, um relevo, a Planalto da Borborema, que barra a passagem de nuvens carregadas de umidade vindas do oceano para chegar até essa região do polígono das secas, tá bom? O critério que é utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima, eles estão relacionados tanto com a origem dos fenômenos, né, de onde vem a massa de ar, por exemplo, a natureza da atmosfera, tá bom? E principalmente essa movimentação de massas de ar existentes no país, que elas são classificadas de 3 grupos: as equatoriais, continentais e polares. Então, a zona onde ela é formada
Se ela foi formada nos polos, ela é polar. Se ela foi formada nos trópicos, é tropical. Se ela for formada na zona equatorial, ela é equatorial. Tá certo? É o local de origem. A característica dela, ela é fria ou quente. Ela é formada no continente ou no oceano. Isso vai determinar as condições de umidade. Tá certo? Então, conforme análises climáticas realizadas no território brasileiro, foi possível estabelecer aí que o Brasil tem 6 tipos de clima diferentes. E aí vocês vão perceber que esses climas são os mesmos que a gente tem no mundo. São representações de climas que nós temos no mundo que existem aqui no território brasileiro. Tá bom? E aí, para cada um deles, eu coloquei aí, tem aí na imagem, um climograma mostrando como que varia essa temperatura e a umidade dessas regiões ao longo do ano, tá certo? O único que não tem o climograma, gente, é o equatorial semiúmido, que é nessa regiãozinha em vermelho. O clima equatorial está presente na região da Amazônia, como a gente pode ver no mapa, no norte do Mato Grosso, oeste do Maranhão. Ele sofre ação direta das massas de ar, né? A temperatura gira em torno de 25 a 27 graus Celsius ao longo do ano. Tá bom? A amplitude térmica é reduzida, não é superior a 3 graus Celsius. O clima tropical, que fica na região do Brasil Central, ele também predomina no Maranhão, na parte oriental, boa parte do Piauí, Minas Gerais, Bahia, né, abrange a maior parte do território brasileiro, que é essa faixa amarela. Amplitude térmicas também são reduzidas, entre 5 e 7 graus de variação. As médias de temperaturas mais baixas são 18 graus e as mais altas médias em torno de 28 graus. O índice de chuva ele é elevado, são até 1.500 milímetros anuais. Contudo, essas chuvas estão concentradas nos meses do verão. Clima de altitude, tropical de altitude, ele acontece nas regiões do sudeste brasileiro, com mais de 800 metros, né, do Planalto Atlântico do Sudeste. As temperaturas elas são médias, a baixa, né, em torno aí de 18 a 22 graus Celsius, com variação de amplitude térmica de 7 a 9 graus. Os invernos podem ocorrer geadas, né, em virtude da ocorrência de frentes frias. O clima subtropical, que é essa região em roxo, que ocorre nas latitudes baixas, abaixo do Trópico de Capricórnio, está presente nos estados do sul e uma partezinha de São Paulo. Tem temperaturas anuais chegando até abaixo de zero no período do inverno e muito elevadas durante o período do verão. Nós temos aí amplitudes térmicas que podem chegar até 18 graus de variação. Tá entendendo? A variação aí pode mudar da menor para maior até 18 graus. Em média, viu, gente? O semiárido, que ocorre no polígono da Sica do Nordeste, por influência aí do maciço da Borborema, que vai barrar a entrada da umidade. Ele compreende toda essa região do sertão nordestino, Vale do São Francisco, do Rio São Francisco. As temperaturas são altas, em torno de 27 graus a média. As chuvas são mal distribuídas, em torno de 700 milímetros anuais, só que concentradas nos primeiros meses do ano, né? Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, sendo março e abril os meses mais chuvosos. E o clima equatorial semiúmido é uma pequena faixa do estado, ao norte do estado de Roraima, e pega uma pequena parte do norte do estado do Pará, e ele se caracteriza por ser quente o ano todo, certo? Porque está na região equatorial, mas não existe, por estar um pouco longe do oceano, ele não tem tanta umidade. Então ele apresenta um período de seca, certo? De 3 a 5 meses de estiagem, tá bom? E aí essa é a característica que vai
separar ele do restante da região norte. Massas de ar que atuam no território brasileiro, nós temos 5 massas de ar com atuação no território brasileiro. Essas 5 massas de ar, elas vão proporcionar as condições de chuva, de precipitação ao longo do nosso território nos meses de verão ou inverno. Então a gente pode perceber aqui que a atuação das massas acontece de forma diferente. Durante o verão, a massa da Amazônia, que é a massa equatorial continental, a massa equatorial atlântica, que é a massa produzida aqui no Oceano Atlântico, elas vão ter uma grande atuação em toda essa região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil. No período do inverno, há uma retração dessas massas. Tá vendo que elas diminuem? E aí começa a aumentar a atuação das massas polar atlântica, que é essa azulzinha, que é uma massa seca e fria, e a massa tropical continental, que é formada pelo ar seco no deserto do Chaco, entre a Argentina e Paraguai. A massa tropical atlântica, que é essa azul escura, roxa, ela vai atuar o ano inteiro. Só que ela acaba atuando com mais força nos meses do inverno, porque ela é impulsionada pelo ar frio que vem do Polo Sul, tá bom? As características das massas de ar vocês podem encontrar aqui na descrição no livro de vocês e aqui na descrição da aula. Gente, na nossa próxima aula a gente vai continuar falando sobre a atmosfera, só que a gente vai falar sobre os impactos ambientais. Não deixe de fazer as atividades do formulário. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.